Isaías 46. Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos não são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses justamente se abaixam e se curvam, não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as camas eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam ouro na bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam homens para que façam um Deus, e diante destes se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica, do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai-o a sério, ó pecadores. Lemrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio não consigo nada acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que dito meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chama a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Amém. Vamos fazer mais uma oração para a mensagem. Pedir o presbítero lá, faça essa oração aí. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Amém, Deus. Nós te louvamos, Filho Deus, porque a alegria de podermos estarmos na tua casa, te bendizendo o nome, Pai, é algo tão excelente que nós não podemos expressar com as nossas palavras. Verdade. Deus, nós te amamos, nós te adoramos porque o Senhor nos perdoou, o Senhor nos amou, o Senhor nos ama, o Senhor tem feito em nós uma vida diferente, uma Amém, vida Deus. nova, uma vida para viver nos céus. A nova Israel de Deus está aqui, Senhor, para que o Senhor aplique o teu amor, esse amor, meu Deus, inconfundivelmente insuperável. Amém. Que o Senhor, meu Deus, possa estar nos dando, Senhor, e nos enchendo com esse amor. E Amém, que nós Deus. possamos sair daqui confortados com a mensagem de hoje. Que o Senhor possa estar, meu Deus, usando a boca do pastor Ronaldo, para que o Senhor possa estar falando sobre a boca dele aos nossos corações. Amém. E em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te dizemos, Pai querido, fala com a tua igreja hoje. Amém. Nos fortalece em nome do Senhor. Amém. Irmãos, o nosso tema dessa noite é o amor eterno de Deus. O amor eterno de Deus, ele é imensurável, insondável, inenarrável.
mas é experimentável. Nós não conseguimos entender, não conseguimos explicar, não conseguimos medir, mas nós podemos experimentar. Mas antes de eu chegar nesse ponto, eu quero que a gente entenda que tem uma coisa que atrapalha-nos de experimentar o amor de Deus: os ídolos. O nosso texto fala sobre isso no começo, depois vai explicar mais sobre o amor de Deus, né, que cuida de nós o tempo todo, carrega no colo. A idolatria é algo muito triste, irmãos, e irracional, e impede-nos de experimentar o amor de Deus. Somente a idolatria no nosso coração, na nossa mente, no nosso dia a dia, é que pode nos impedir de experimentar esse amor tão maravilhoso, tão além da compreensão, tão imensurável. A idolatria é muito triste, irmãos, e é irracional também, e impede, atrapalha, afeta a nossa percepção do amor de Deus. A idolatria é triste por quê? Porque as pessoas são frustradas. Ao invés de melhorar, pioram. E é irracional porque os ídolos não podem resolver nada. Apegar-se a ídolo, me perdoa a palavra, é a pior burrice que alguém pode fazer. Então, eu queria que a gente entendesse isso no começo, a introdução, para a gente entender melhor o amor eterno de Deus. Há dois tipos de ídolo: o ídolo externo, material, e o ídolo interno, lá no nosso coração. O profeta Ezequiel fala que os cristãos criam ídolos no coração. Então, só para entender melhor, o ídolo externo é aquele ídolo feito por mãos humanas. O ídolo interno, ele é gerado lá no coração humano. O ídolo externo é feito de materiais. Aqui fala ferro, bronze, prata, ouro, madeira, materiais. O ídolo interno é gerado lá no nosso coração, tem raiz nas nossas mais puras necessidades, que são transformadas em ídolos. Tanto o ídolo externo quanto o ídolo interno nos impedem de experimentar ou perceber o amor eterno de Deus. Na Bíblia tem um exemplo muito interessante sobre idolatria, e é dos textos mais tristes da Bíblia. No livro de Juízes, diz que um homem contratou uma outra pessoa e criou um ídolo para ele. Ele pegou aquele ídolo, colocou dentro da sua casa, aí contratou um levita. Aquele levita o serviu de sacerdote, e a família passou a viver em função daquele ídolo. Sacrifícios, adoração. Mas certa feita apareceram homens maus, homens levianos, vieram até aquela casa, invadiram aquela casa, roubaram aquela casa, levaram o ídolo daquela casa e ameaçaram de morte a família daquela casa. O ídolo deles, que eles viviam em função dele, não livrou a si próprio, não livrou a família e foi embora com os homens maus. Eles gastaram muito tempo, dinheiro, energia, sacrifício em favor de um ídolo que não os pôde livrar na hora da necessidade. Deus não é assim. Eu vou falar mais. O nosso texto fala sobre isso, irmãos. Ídolos que não podem livrar. Olha aí o versículo 1. Fica aberto aí, nós vamos ler o versículo aí depois. Isaías 46, versículo 1 fala aí: ídolos que não podem livrar. E depois ele continua o texto fazendo um contraste com Deus. Deus não pode ser medido, Deus não pode ser manipulado, Deus não pode ser criado, mas Deus ele intervém e livra na hora da necessidade. Amém?
Os ídolos humanos são ilusórios, são fictícios, são frustrantes, mas Deus cuida de nós desde o nosso nascimento. Antes que você tivesse consciência, antes que você percebesse, lá no ventre da sua mãe, Deus já cuidava de você. E vai continuar cuidando até a velhice. O objetivo de Isaías é mostrar: os ídolos não podem livrar, mas Deus nos livra na hora da necessidade. Deus cuida de nós. Isaías quer destronar todo tipo de ídolo e quer entronizar Deus na nossa vida e no nosso coração. Ok? Então nós vamos pensar em 3 contrastes que Isaías cria aí, para a gente entender melhor o amor eterno de Deus. Então, primeiro, versículo 1 até o versículo 4. Versículo 1 até o versículo 4, a gente vai perceber o primeiro contraste aí, olha. Ídolos não podem salvar ninguém, mas Deus nos carrega no colo. Aqui ele coloca um exemplo aqui, ó, os ídolos aí, Bel e Nebo, eram ídolos, entre aspas, poderosos, da grande Babilônia, a maior potência mundial da época. Mas Deus levantou o rei Ciro. O rei Ciro foi lá, destruiu a Babilônia, destruiu os ídolos e levou o que sobrou para casa. Os grandes ídolos da Babilônia, Bel é um diminutivo de Baal, Babilônia. Os grandes ídolos da Babilônia, Baal e Nebo, que eram cultuados, adorados, exaltados na grande Babilônia, não valeram nada no dia que o rei Ciro chegou e atacou a Babilônia. Eles não puderam livrar ninguém, não livrou a Babilônia. O que restou foi frustração. Não puderam salvar ninguém, não salvaram nada, nem a si próprio. Eles não tinham vida, não tinham ação, não tinham reação, nada. E aí Isaías coloca, olha, assim será com todo aquele que confia em ídolo. Os ídolos não podem salvar ninguém. Confiar em ídolo é correr risco de frustração, decepção. Ao contrário, aí vamos ler o versículo 3 e o 4 novamente. O 1 e o 2 está falando isso. Baal e Nebo não puderam livrar. E aí ele encerra o versículo 2 falando: não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Falando de Baal e de Nebo. Agora olha o versículo 3, irmãos. Vamos ler juntos aí pausadamente. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Irmãos, se de um lado os ídolos não podem salvar ninguém, por outro lado Deus está pronto. Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não se cansa. Deus intervém na hora da necessidade imediatamente. Confiar nos ídolos, frustração, decepção, tristeza. Confiar em Deus é a expectativa que algo novo possa acontecer a qualquer momento. Amém? Deus intervém na nossa história. Ele fala que Ele nos carrega no colo desde o ventre da nossa mãe. Irmãos, é maravilhoso demais. E vai continuar nos carregando. Venha a tribulação que vier, venha desemprego, pandemia, aconteça o que acontecer, a nossa vida não pertence a nós. A nossa vida está nas mãos de Deus. Ele é quem cuida de nós. Ele faz um contraste aqui, não sei se é irônico, interessante ou triste, mas na hora que eu percebi, deu vontade de rir. Os deuses pagãos, Baal e Nebo,
foram criados, gastou-se muito dinheiro, muita energia para fabricá-los, e na hora da tribulação, eles não resolveram. E na hora da fuga, eles tinham que carregar os ídolos. Os ídolos pagãos têm que ser carregados pelos homens que os criaram, enquanto nosso Deus nos carrega no colo. Irmãos, eu acredito muito nisso. Quanto maior a aprovação, quanto maior a necessidade, maior a graça de Deus. Quem já passou um luto, uma cirurgia, uma enfermidade mais forte, quem já passou uma provação, uma tribulação, sabe o que eu estou falando. Quanto maior a luta, quanto maior a provação, quanto maior a tribulação, maior a graça de Deus. Deus nos concede graça conforme a necessidade. A graça de Deus vai muito além da nossa necessidade. Deus aumenta a nossa força, Deus move as pessoas e Deus nos dá uma paz que vai além do entendimento. Os ídolos pagãos, na hora da aprovação, tem que carregar eles nas costas e fugir com eles. O nosso Deus, Ele nos carrega, nos leva, nos ampara e vai continuar fazendo, irmãos. Irmãos, a gente tem que entender um detalhe. Nós temos que sondar o nosso coração para ver onde está o nosso coração: no ídolo ou em Deus? Essa é a questão. Pastor, por que eu não experimento essa graça de Deus, essa paz de Deus, esse amor de Deus? Via de regra, é porque o nosso coração não está em Deus, está no ídolo que não pode livrar. Pode ser externo, pode ser interno, e aí na hora da aprovação a gente se apega a esse ídolo, e ao invés de livramento, de graça, de socorro, de paz, aumenta a frustração e a decepção. Inclusive, irmãos, de cristãos. Os falsos ídolos são assim. Os falsos deuses, eles nos iludem, prometem livramento, exigem sacrifícios, mas a ninguém pode livrar. E a gente se apega a eles desesperadamente, de repente percebe que não tem livramento. Pastor, como é que eu sei se eu estou apegado a um ídolo? Se você está sacrificando demais, se você está frustrado demais. Os ídolos são variados, irmãos. Bens materiais. Muita gente se apega a bens materiais de uma forma irracional. E na hora da aprovação, eles vão para os bens materiais, mas não pode livrar ninguém. Vou fazer uma lista aí para você pensar aí, olha. Celular, TV, namoro, dinheiro, trabalho, futebol, ídolos externos, ídolos internos, o nosso próprio ego, às vezes a nossa própria autoestima. Nós nos apegamos a essas coisas, fazemos dessas coisas o nosso Deus, mas na hora da aprovação eles não podem livrar. E aí vem a frustração, a decepção, a depressão, a angústia, e aí desvia e não sabe o que aconteceu. Irmãos, Deus não é assim. Nós temos que sondar o nosso coração, limpar o nosso coração e nos apegar a Deus, nos entregar a Deus, confiar em Deus. Deus tem que ser o centro da nossa vida, o dono, o rei, o trono do nosso coração. Não podemos servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e aos nossos ídolos de estimação. Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, atores, esportes, às vezes dons, às vezes coisas boas, irmãos. Quer ver um exemplo?
Você sabia que a igreja pode ser um ídolo no seu coração? Entende? Quando está sacrificando demais, exigindo demais, quando está te roubando da sua família, quando está te roubando da comunhão com Deus, quando a igreja te deixa cansado, frustrado, decepcionado, você não está mais no corpo de Cristo. A igreja virou o seu ídolo. Veja bem, sacrifício faz parte da vida cristã, mas sacrifício santo, puro, agradável a Deus. Igreja não pode tomar nossa comunhão com Deus, nem a comunhão com família. Se tomou, se você fica cansado, decepcionado, frustrado, está errado. Você tem que rever o seu coração, ok? Então eu quero que a gente entenda isso. O amor eterno de Deus, Ele nos atende, Ele nos livra, Ele nos socorre, Ele aumenta a paz, aumenta a graça. O cuidado de Deus com o seu povo vai desde o ventre materno até a velhice. Isso não nos livra de provações e tribulações, mas aumenta a graça na hora da necessidade. A paz de Deus que excede todo entendimento. Então, o que eu queria dizer? Às vezes você nunca percebeu, mas Deus está cuidando de você. E quando você ficar velho, cansado, às vezes abandonado pela família, às vezes largado, solitário, Deus vai continuar cuidando de você. Irmãos, se a gente entendesse esse amor de Deus, a gente não precisa de mais nada. Deus nos basta na hora da necessidade. Mas se nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, o vazio fica a cada dia maior. Ok? Vamos para o segundo ponto aqui. Olha aí, continuando o texto aí, olha. Queria a gente pensasse em versículo 5 até o versículo 10. Primeiro, os ídolos não podem salvar ninguém, não socorrem ninguém, não livram ninguém, mas Deus nos carrega no colo na hora da provação. Segundo, ídolos não têm vida, eles são criados, inanimados, não ouve, não fala, não chega, não tem boca, não responde, não atende. Mas Deus vive eternamente. Deus fala, Deus ouve, Deus age, Deus sente, Deus se importa com o que importa para você. Amém? Então olha aí para você ler versículo 5 até o 10. A gente vai começar falando aí, os ídolos são feitos por homens. Aqui no caso, materialmente. Ele fala assim, ó, quem me comparareis para que eu seja igual? Que coisa semelhante confrontareis comigo? Deus falando. Aí ele fala como é criado o ídolo. Os ídolos são feitos de ouro, ou prata, ou pedra. E vai falando aí. Chama ourives. A pessoa esculpe o ídolo. Tem mais para frente, Isaías fala no outro capítulo, que eles cortam uma árvore, metade eles fazem o ídolo, se ajoelha, prostra, implora, clama, mas não tem livramento. A outra metade eles fazem uma fogueira e vai se esquentar do fogo. A ignorância da idolatria. Irmãos, os homens criam os seus ídolos, pode ser externos, materiais, foram criados por homens. Pode ser interno, mas nenhum ídolo pode livrar ninguém. É ilusão, é frustração. Eu queria ler um texto aqui interessante, só para a gente continuar aqui, ó, em Eclesiastes 2, Salomão falando sobre isso, e fala assim, olha, versículo 4: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes
Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Presta atenção nesse detalhe aqui, irmãos. Olha, versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Agora olha a conclusão dele, versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E olha a conclusão. Quem está aberto, vamos ler junto? E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Isto são os ídolos. Tudo que desejou o coração ele não negou, se apegou, correu atrás, trabalho, nada resolveu. Nada, irmãos, vaidade, passageiro. Os ídolos não podem livrar, os ídolos não podem salvar, porque os ídolos não têm vida. Às vezes são criados exteriormente, às vezes são criados no nosso coração, mas na hora do aperto eles não livram ninguém. Mas Deus vive eternamente. Deus não é assim. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou a mim, Deus criou você, e Ele tem o controle de toda a criação, de tal maneira que na hora da necessidade, Deus está aí, presente com você. Vai fazer uma viagem, Deus está ali com você. Vai fazer uma consulta, uma cirurgia, Deus está ali com você. Vai fazer uma prova, um vestibular, um concurso, Deus está ali com você. Aonde você estiver, Deus está ali com você, porque Deus é vivo, Deus é onisciente, onipotente, presente. Deus está ali com você. Eu queria que a gente entendesse isso. Os ídolos não têm vida, jamais vão livrar. Dinheiro não tem vida. Você pode ter montanhas de ouro, como diz aqui Salomão no capítulo 2 de Eclesiastes. O dinheiro jamais vai te livrar. Casa não tem vida. A gente fica pensando, se eu tivesse uma casa melhor, uma casa maior. Até hoje eu não sei, viu? Não sei se eu vou arriscar falar, mas eu nunca encontrei alguém satisfeito com a sua própria casa. Pode ter, talvez até muitos, mas todo dia eu encontro alguém reclamando da casa. A casa não vai te livrar, o trabalho não vai te livrar, a sua saúde não vai te livrar. Só Deus, irmãos, é vivo, ativo, intervém e age. O Salmo 34 tem um versículo que eu acho fantástico, que ele fala assim, no Salmo 34, no versículo 4, ele fala assim: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, e me livrou de todos os meus temores. Qual é a sua preocupação? Coloca diante de Deus em oração. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, e Ele me livrou de todos os meus temores. Deus nos carrega nos colos, Deus nos livra na hora da necessidade. Deus é Deus presente na hora da provação. Os nossos ídolos não são assim. Os ídolos consomem o nosso tempo, sugam a nossa energia, a nossa saúde, a nossa alegria, e na hora da necessidade eles não podem livrar. Pastor, eu não sei se eu estou idolatrando o celular. Quanto tempo você gasta no celular? Nas mídias sociais. Depois que você usa, como está a sua energia?
Na presença de Deus, a plenitude de alegria. Ele sai revigorado e renovado, animado, pronto para matar um gigante, ou um leão, ou um urso. Os ídolos não são assim. Os ídolos sugam a gente, tiram prazer, tiram alegria. Ele fica nervoso, estressado, estourando à toa, não consegue dormir, né? A angústia domina, a depressão domina, a tristeza domina. Os ídolos, eles matam a nossa vida, mas Deus vive eternamente. Entende, irmãos, como você fala para separar uma coisa da outra? Os ídolos não tinham vida em si, não puderam livrar e tiveram que ser carregados pelos homens. Deus, Ele não é criado, mas Ele nos criou, Ele nos ama, Ele se importa, Ele intervém, Ele está sempre presente na hora da necessidade. A nossa comunhão com Deus traz alegria e prazer e disposição e ama para matar um leão. Mas o ídolo é exatamente o contrário. Enquanto o ídolo traz morte, morte emocional, morte espiritual, morte física, morte, Deus traz vida, porque Deus é vivo. Amém? Irmãos, no versículo 9 ele fala uma coisa interessante aí, só para a gente fechar esse ponto aqui e ir para o último. Ele fala aí, olha, Deus controla a história. Isaías 46, 9. Ele fala assim, olha, vê o que eu fiz desde a antiguidade, desde a eternidade. Deus controla a história, Deus controla a nossa vida. Ele faz esse desafio. Olha aí para o passado, olha a antiguidade que eu já fiz. Criou o homem, criou a mulher, criou tudo que existe nesse mundo, abriu o mar vermelho, preservou a família de Noé. E aí você vai vendo a história e vai assim, esse Deus que controla a história, nada sai do controle de Deus. Esse Deus não pode ser controlado, não pode ser manipulado, e Ele cuida de nós. O mesmo Deus que gerencia, governa a história, é o mesmo Deus que governa a nossa vida. Nós precisamos aprender a confiar, entregar e descansar em Deus. Ninguém está livre de angústias da alma, ansiedade, mas nós temos que aprender a entregar em Deus. Deus cuida de nós, amém? Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Tem uma mensagem que eu gosto demais, está gravada lá, o tema dela é esse: Deus cuida de nós. É minha mesmo, mas eu já ouvi ela umas 10 vezes. Toda vez que eu estou angustiado, eu vou lá no YouTube, assim, Deus cuida de nós. Essa mensagem, irmãos, eu preguei aqui, mas saiu do fundo da nossa alma, da minha alma. No início da pandemia, estávamos aqui, eu, Deus, Thiago, Marcos Paulo, Lino, e às vezes pregando para os bancos. Os irmãos não sabem como é bom ver os irmãos. E eu achava que não ia conseguir chegar até o final. Porque o feedback dos irmãos, às vezes, um amém, um aleluia, né? Ou com o olhar, a gente não tem costume dessas coisas, só do irmão olhar, o jeito, a atenção e tal, já dá um retorno que nos anima a continuar até o final. Mas no meio da pandemia não tinha os irmãos, tudo fechado, a angústia, será que vou chegar no final dessa vez? E aí Deus ministrou no meu coração: Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, irmãos. Aquela pregação, eu nunca falei para os irmãos, mas saiu lá do fundo da alma. Era Deus falando comigo e eu só abrindo a boca para deixar falar. Salmo 121. De onde me virá o socorro? Está gravada para quem quiser ouvir. De onde me virá o socorro? E aí Deus falando na minha mente, falando no meu coração, e eu falando para os irmãos, né, online. Deus cuida de nós, irmãos. A gente precisa entender isso. Antes de você nascer, Deus já cuidava de você. Você ainda engatinhava, ficava procurando ali para enfiar a mão, né,
choque, Deus não estava nem cuidando de você. Irmãos, pensa comigo. Se não fosse o cuidado de Deus sobre nós, já imaginou como seria a situação? Seria muito pior, inimaginável. É o cuidado de Deus sobre nós que nos faz caminhar e chegar onde nós chegamos. Imagina quantas enfermidades Deus já te livrou. Quem anda de moto, quem tem carro, imagina quantos livramentos Deus já te deu, sem às vezes a gente perceber. Alguns a gente percebe, outros a gente não percebe. Irmãos, é Deus que cuida de nós. Amém? Então, primeiro eu queria que você guardasse isso. Os ídolos não podem salvar ninguém, mas Deus nos carrega no colo na hora da provação. Segundo, os ídolos não têm vida. Comunhão com ídolo gera morte, mas Deus vive eternamente. Comunhão com Deus gera vida, vida em abundância. Ok? E o último aqui, que está aí no versículo 12 aí, e 13. Confiar em ídolos é ilusão, mas confiar em Deus é salvação. Salvação eterna, salvação para sempre. Quem é salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Crente não perde a salvação. Ou você é salvo ou não é salvo. Pastor, e aqueles que estavam no meio de nós saíram e não voltaram? Um dia eles vão voltar. E se não voltar é porque nunca foram salvos. Entende? Aqui está falando aí, olha, confiar em ídolos não vai acabar bem não. Versículo 12. Ouve-me vós, os que sois obstinados de coração. Pessoa que confia em ídolo tem que ter um coração muito duro. Confiar em dinheiro, confiar em bens materiais, confiar no próprio eu, no próprio ego, confiar em qualquer coisa que não seja Deus, é uma loucura, é um coração duro, porque lá no fundo a pessoa sabe que não vai acabar bem. E confiar em Deus é salvação. Ele fala aí, ó, versículo 13: faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação, salvação de Deus, né? Lógico. A salvação de Deus não tardará. Deus não tardará, irmãos. Deus vem trazendo a salvação, trazendo o galardão, trazendo a recompensa, trazendo o livramento. Deus não tarda. Infelizmente, muita gente, inclusive e duplamente, infelizmente, cristãos se apegados a ídolos, obstinados de coração, já se frustraram, já se decepcionaram, já bateram a cabeça, já quebraram a cara e continuam apegados a ídolos. Não vai livrar. Mas Ele promete que em Deus está a nossa salvação, o nosso livramento, a nossa libertação. Obstinado em seguir ídolos é ilusão, tristeza, decepção, frustração. Mas se apegar a Deus é salvação, é livramento, é vida, vida eterna. Irmãos, Deus tem prazer em nos livrar, em nos atender, em andar conosco, em interagir conosco na hora da tribulação. Muitos aqui talvez vão concordar comigo. A hora que nós mais sentimos a presença de Deus é na hora da provação, é na hora da tribulação, na hora que parece que não tem mais jeito, a presença de Deus se torna muito maior. Enquanto os ídolos nos abandonam, porque eles não têm mais o que fazer, não tem nada, não tem vida. Deus, na hora da necessidade, Ele se faz mais presente. Irmãos, e aí eu quero falar isso, olha. Não há necessidade grande demais que Deus não possa
possa supri-la. Nem pequena demais que Deus não se importe em supri-la. Tem algo te incomodando nessa noite? Deus é Deus presente para livrar. Qualquer situação está te incomodando, incomoda a Deus também. Jesus curou leprosos, curou cegos, ressuscitou mortos, expeliu demônios. Será que a nossa necessidade é maior do que alguma dessas? Ah, pastor, minha necessidade, estou desempregado, passando dificuldade financeira. Jesus multiplicou pães, multiplicou peixes, multiplicou o azeite da viúva, multiplicou a farinha, de tal maneira que ela pagou as dívidas e ainda teve condições de viver do resto. Jesus tirou dinheiro da boca do peixe. Jesus fez eles pescarem tanto peixe que eles não aguentaram carregar. Estão entendendo, irmãos? Qual é a sua necessidade? Você não precisa confiar em ídolo. Deus pode suprir a sua necessidade. Você precisa conectar com Deus, interagir com Deus, andar com Deus, viver com Deus. Vou falar mais. Às vezes os nossos pecados nos acusam. Pecado é uma tragédia na vida. Pior coisa que aconteceu na raça humana, o pecado. O pecado faz parte da nossa natureza. O pecado tira a alegria, tira a comunhão, tira a paz. Mas eu queria que você entendesse isso aqui nessa noite, que olha, não há pecado ou pecador tão grande que não possa ser salvo e libertado por Deus. Entende? Às vezes você está aí, mas o meu pecado, o seu pecado está nas mãos de Deus também. Veja bem, Paulo dizia que era o pior dos pecadores. E nós desconhecemos alguém que tenha feito mais pelo reino de Deus do que o apóstolo Paulo. Maior plantador de igreja, maior tradutor da Bíblia, maior evangelista, maior missionário, maior teólogo. Entende? Se Paulo, que era o maior pecador, o principal dos pecadores, perseguia os cristãos, dava aval para matá-los. Se Paulo, sendo o pior, Deus fez dele essa bênção tão maravilhosa, imagine o que Deus pode fazer na sua vida, totalmente entregue nas mãos dele. Tem mais. Deus pegou Zaqueu, um explorador, e fez dele uma bênção para as pessoas. Deus pegou Raabe, uma prostituta, e fez ela uma princesa na genealogia de Jesus. Pegou Esther, de escrava, transformou ela numa rainha. Deus pegou Pedro, que negou Jesus diretamente 3 vezes. E aí você estava pensando assim, mas eu já neguei Jesus tantas vezes. Irmãos, o pecado faz parte da nossa natureza, mas não há pecado tão grande que não possa ser perdoado por Jesus. Amém? Jesus foi atrás de Pedro, confrontou Pedro, resgatou Pedro, e Pedro tornou-se o líder do colégio apostólico. Eu quero dizer, irmãos, 2 coisas. O amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que Ele entregou Jesus para morrer em nosso lugar, e a partir daí não há necessidade tão grande que Deus não possa suprir, nem tão pequena que Deus não se importe. Está te incomodando? É importante para Deus. Ele entregou Jesus para morrer em seu lugar. Nada é maior do que isso. E também não há pecado tão grande que não possa ser perdoado, apagado, purificado pelo sangue de Jesus. Nós somos pecadores. Às vezes pecamos que nos faz corar de vergonha. Temos medo de nós mesmos, né? Nós não gostamos de ficar sozinhos. Mas, irmãos, o seu pecado tem perdão em
em Jesus Cristo. Amém? Entende, irmãos? Então, quando a gente entende essas coisas, aí nós estamos prontos para receber o amor de Deus derramado sem medida em nossos corações. E aí, irmãos, é algo que não dá para narrar, mas que você possa entender isso. Largue os seus ídolos, apegue-se a Deus. O nosso Deus tem poder para te livrar, inclusive dos ídolos, e te levar no caminho da salvação. Eu quero encerrar. Nós somos idólatras por natureza, apesar de às vezes não termos mais cultura, mas nós criamos ídolos no nosso coração todo dia. Mas eu quero que você entenda aqui, irmãos, para a gente concluir. É preciso mais fé para se apegar ao ídolo do que para se entregar a Deus. Ou então é preciso uma grande burrice e ignorância para se apegar ao ídolo e não se entregar a Deus. Qual que é o desafio nosso aqui hoje? Que você receba Jesus no coração como Salvador, como Senhor. Ande com Jesus, apegue-se a Jesus, conecte com Jesus. Se nós vivemos conectados com Jesus, o amor dele vai ser perceptível no nosso dia a dia, nas situações. Amém? Vamos orar? O que tem te incomodado nessa noite? O que tem te preocupado? O que tem te atrapalhado de perceber o amor de Deus? Qual ídolo tem te cegado? Qual ídolo tem reinado em seu coração? Está na hora de largá-lo e entregar-se a Jesus somente. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Nós somos idólatras por natureza, nem sempre exteriormente, mas muitas vezes interiormente. O Senhor possa revelar na nossa mente, no nosso coração, cada ídolo que tem dominado a nossa vida. Livra e liberta cada um de nós de cada ídolo e derrama graça sobre graça, derrama o amor no nosso coração, a gente possa entender e perceber o amor eterno do Senhor no dia a dia, nas horas tristes, nas horas alegres, esse amor que excede todo entendimento, essa graça, essa paz, e o Senhor possa derramar em cada coração, fazer transbordar e nos libertar de tudo aquilo que não pode nos livrar. Derrama paz e salvação nessa noite em cada coração, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? E agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, esse amor inenarrável e imensurável, que vai muito além da nossa percepção, e a consolação, o poder do Espírito Santo, sejam abundantes nas vossas vidas, nas vossas famílias, hoje, durante essa semana, e até a volta de Jesus. Amém. Amém, irmãos.